Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Naida Maceno. Sou membro da LAMP, né? Indiscutivelmente. Eu escrevo desde criança. Poesias, também crônicas, prosa poética. E eu queria só registrar uma coisa, né? Que, quando na adolescência, então, a gente criou aqui em Natal a Escola de Jovens Poetas Não Talentos. E, infelizmente, ninguém fala nisso. E nessa escola tinha membros que hoje são da UBE, certo? Então era só isso que eu queria dizer. Olá, meu nome é Clécia. Eu comecei a escrever com 13 anos de idade, com medo de revelar minhas poesias. Depois eu escrevi meu primeiro livro para a família, Flor de Cactos, em 1994. Foi o primeiro, até José de Castro viu. E daí, então, foi só poesia. Agora, no ano de 2016, eu comecei a fugir dos poemas e estou escrevendo histórias infantis. Primeiro eu escrevi para minhas netas, meus netos, minha família, e depois em dupla, O Palhaço e a Bailarina, com esse jovem José de Castro. E me orgulho por estar na LAMP. Fui convidada para ser a fundadora, eu me reconheço fundadora, e graças a essa mulher linda, Clausineide. Obrigada, pessoal. Voltando. Bem, gente, a gente já vai... eu estava falando aqui para a Flau que Eduardo Gosson disse que eu e ela dessemos os recados da literatura potiguar. Mas eu deixei com o Flau, porque Flau tem um legado, né? Já são 127 mulheres que estão aí compondo mais, né, na LAMP. Mas eu só quero falar um pouquinho rápido sobre a minha pessoa. Eu não gosto muito de falar de mim, porque eu acho que vocês é que têm que ir lá me pesquisar e falar. Eu sou tímida para falar das minhas produções. E talvez por isso as pessoas pouco me conhecem pelo lado literário. Mas esse meu lado literário, ele começou lá no curso de letras, nos anos 80, quando eu tive a minha primeira poesia publicada pela Shogun Art. Era uma coletânea do Rio de Janeiro, a gente se inscrevia e eles selecionavam, que foi em 87, e o nome da poesia foi Solidão. Então, eu sempre paralelamente, mesmo nesse meu ativismo de projeto social, formadora, professora e um monte de outras coisas que eu invento, eu sempre produzi textos, trabalhei muito com a questão do ensaio mesmo, acadêmico, no período do meu mestrado e também do doutorado de literatura comparada. Mas, assim, eu sempre fazia esse movimento de produção literária como se fosse um momento, como foi falado aqui com o Salizete, um momento de catarse. E eu produzia e criei um blog pessoal, que é Travessia Humana, já mais de, acho que tem 15 anos esse blog. Então, eu só fui mesmo colocar minhas poesias numa visibilidade maior, elas já existiam. Agora, eu acho que o ano passado que eu inventei de criar uma página no Facebook e produzir, mas eu já tenho muitas coisas produzidas e publicadas no livro da nas organizações do meu orientador, né, de Furne, na revista Preá, no segundo número, inclusive, da revista Preá, em revista de literatura, no Galo. Então, eu tenho na Tribuna do Norte, eu trabalhei como revisora durante 3 anos na Tribuna do Norte, e eu vivia fazendo esse exercício poético, e o diretor me dava a página de cultura para eu publicar, e eu tenho vários artigos publicados de crítica literária. Inclusive, eu fiz um trabalho de Cide Augusto, com a poética de Cide Augusto, fiz um trabalho com a poética de Adriano Souza, o alvissareiro. Então, eu transito muito nesse gênero, ensaio, poesia, e também enveredo pela questão do conto. Tenho aí um para ser publicado, que é o resgate das memórias do meu pai, que ele falava muito dessas lendas e contos e contação de história lá em Nícia Floresta, quando não tinha energia elétrica, e eu tenho feito esse resgate também. Hilder recentemente quis até fazer o meu projeto gráfico, mas não deu tempo, porque a minha vida é muito ativismo demais. Mas é importante também dizer, quando Eduardo colocou que eu era o núcleo de Nícia Floresta, eu acho que ele quis falar justamente porque em 2007 eu criei aqui
Rio Grande do Norte, o núcleo do Mulherio das Letras, Nízia Floresta. Eu fui a pessoa que trouxe as primeiras ideias do Mulherio para o Rio Grande do Norte, porque foi uma pessoa lá de Recife que entrou em contato comigo, intercambiou comigo, que eu já conhecia em outros movimentos. Eu viajava como estudante, como professora, eu viajo muito para fora, para minicurso, para palestra, para participar de seminários de literatura. Nos anos 90 eu participei muito em Campina Grande, num evento que tinha chamado Teoria e Crítica Literária. Era um evento que eu conheci Haroldo de Campos, conheci Tiago Melo, os que não existem mais hoje. E eu tive esse privilégio de conviver com eles. Então, a minha literatura ela é muito mais na parte da formação, do estudo da literatura mesmo, e esse exercício mesmo de terapia literária que eu exerço na minha vida. Mas eu amo a literatura inclusive é uma da minha maior paixão, né? E aí eu estou falando isso porque às vezes a gente se perde nesses caminhos do Facebook, nesses caminhos dos blogs, nesses caminhos do WhatsApp, e a gente termina não respeitando, às vezes, né, as nossas travessias. E Salizete fez algumas pontuações hoje de manhã na fala dela, e eu estou só reforçando isso. E também para dizer que a literatura, ela humaniza a gente. Jamais eu entendi literatura como um elemento de competitividade ou um elemento para ser melhor do que o outro. Ou um momento assim, só porque você escreve, você é um ser iluminado e você não consegue interagir com outras pessoas. Muito pelo contrário, a literatura, a produção literária da gente, que a gente que escreve, ele Leite também escreve, porque eu já vi as poesias dela, a literatura, ela tem essa natureza essencial de humanização. Ela nos humaniza. Até quando a gente coloca para fora algo assim, um pouco agressivo, ela termina sendo lapidada, porque a palavra poética, ela é a palavra poética, ela tem essa dimensão do suave, né? Ela não agride a gente. Quando a gente lê uma poesia, a gente se sente compartilhando com o sentimento do outro. Então, essa é a essência da literatura, no meu ponto de vista, na minha pouca experiência que a vida nos concedeu. Então, eu acho que nós conseguimos aqui dar conta, né, dessa literatura, um pouco desse resgate dessa literatura feminina, e eu acho muito importante, quando eu passar para a Flau, ela vai fazer os agradecimentos e a gente encerra, viu, Jane? Eu acho muito importante que esse movimento de emergência, de efervescência literária, ela esteja acontecendo com tanta força dentro do nosso estado. E eu digo isso porque a gente esteve no Guarujá, no Mulherio, e eu vi um comentário assim sobre o Rio Grande do Norte. Vocês têm muito movimento de literatura. As mulheres lá produzem muito. Vocês têm coletivo, vocês têm associação. Vocês fazem algo que nos outros estados não fazem. E isso deixou a gente muito, né, com orgulho assim, interno, e ouvir as escritoras do eixo sul-sudeste fazendo esse comentário com relação ao Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte realmente tem produzido bastante. Muito obrigada. Então, gente, agora só para encerrar, eu tenho vontade, eu acho que um dia nós vamos passar 24 horas, só nós, porque pense no povo para falar, mistura professor com escritor, eu ainda tenho mais um, que é evangélico, né, e fala pelos calcanhar, como dizia papai. Mas aí eu vou encerrar aqui, fazendo 3 agradecimentos. O primeiro a Deus, porque por algum motivo Ele nos reuniu aqui. Sou grata a Ele todo dia, toda hora. Sobrevivente de 2 cânceres. E estou aqui, saudável, acompanhada, é claro. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Então, totalmente grata a Deus todo dia, toda hora, o tempo todo. Segundo agradecimento ao doutor Eduardo Gosson, que não me larga. Todo ano ele me chama para estar aqui. Eu não faço palestra, eu converso.
Eu também tenho um agradecimento hoje a Erileide, sempre me abriu portas. Ela sabe disso, que além de eu não estar mentindo, ela sabe que sempre me deu oportunidade para o meu projetinho, né? A minha família que me dá todo o apoio. Eu estava aqui me lembrando, quando vocês disse que ela foi me pescar, ela chama pescar, quando eu saí procurando as mulheres. A gente, lá em Areia Branca, chegaram os amigos de meu marido, Areia Branca é minha terra, com muito orgulho. Chegaram os amigos do meu marido, Alderi, vamos, rapaz, 10 horas, vamos entrar em serviço, vamos entrar no ar. Ele disse, não, que eu vou ali atrás de umas mulheres para a Neidinha. Aí os camaradas disseram, você vai atrás de umas mulheres para a Neidinha? Que história é essa? Como é isso? Em vez de você ir atrás de umas mulheres para você, é para a Neidinha. Não, ele disse lá o palavreado que o homem gosta, não, é uma mulher por negócio dela, para os projetos dela. Ah, tá. Então, em memória a Alderi, que já se foi faz 10 anos, mas eu me lembro dessas coisas ainda. Muito obrigada a vocês por nos ouvirem, né, por nos aturarem, obrigada mesmo. E, quem sabe, no próximo ano, se Edu me chamar, eu estarei aqui de novo, contando outra história.